Bom dia, hoje são 10 de março de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Antes de entrar propriamente no assunto de hoje, ouça agora o que dizia Rubem Alves, teólogo brasileiro, psicanalista, escritor, professor universitário, sobre crença religiosa. Rubem Alves foi pastor protestante, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, formado em teologia no Brasil e fez doutorado nos Estados Unidos. E depois abandonou sua crença religiosa. Ouça o que Rubem Alves diz, reportando-se ao filósofo Nietzsche. E depois voltaremos ao assunto. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem. No vídeo de hoje, vou aqui falar acerca de um vídeo feito pelo Léo Adventures. Léo Adventures é um ateu que tem um canal no YouTube, Léo Adventures. Em 9 de dezembro de 2017, ano passado, o Léo Adventures fez um vídeo com o título Por que me tornei ateu? Esse vídeo tem a duração de 16 minutos e 41 segundos. Extraí desse vídeo apenas um trecho com a duração aproximadamente de 13 minutos. E vou colocar agora para que você ouça o que diz o Léo Adventures. E depois voltaremos aqui às explicações. Vamos lá. Foi em 2012, né? Eu era da Paz e Vida, fui batizado na Paz e Vida. Aí eu vi muitas coisas ali dentro, muitas coisas erradas, e comecei a questionar. E comecei a procurar na internet, né? Vídeos relacionados ao ateísmo, porque isso estava muita dúvida na minha cabeça, muita dúvida. Eu tinha me formado em teologia, tá? Lá na Paz e Vida. Tinha feito curso de pastor, fiz faculdade desintegrada também, do Instituto ICP, me formei ali em teologia, então começa a vir as dúvidas. Eu li a Bíblia toda 4 vezes, de Gênesis, Apocalipse, e sempre com essas dúvidas. E eu falei, pô, cara, isso não é certo. Não pode ser só coisa do diabo. Essa coisa aí deve ser alguma coisa realmente que está errada. Aí comecei a pesquisar fontes extras, entendeu? Extra Bíblia. E comecei a ver canal do Pirula, canal do Eu Ateu, que hoje era Eu Ciência, do Pedro do Ateu e Forma, entendeu? E entre outros canais. Comecei a pesquisar e vi que eu não estava sozinho. Vi que tinha pessoas também que pensavam da mesma forma que eu, entendeu? Conheci o canal do Eustáquio Presley, porra, aí foi o inicial aí para mim começar a ver que realmente há erros na Bíblia, as pessoas fundamentalistas que não querem aceitar, entendeu? Os erros são tão gritantes que é uma desonestidade intelectual, tapar o sol com a peneira, dizer que ali não tem erros, entendeu? São tão gritantes, entendeu? Aí os fundamentalistas não têm escrúpulos em fazer isso, entendeu? Eles fazem isso direto, entendeu? Deturpam, como o professor fala, a emenda sai pior que o soneto, entendeu? Dá vontade de rir, cara, quando tu vê o cara tentando explicar um texto bíblico, que tá na cara ali que foi erro, entendeu? E quando eles falam que não, porra, é desastroso, entendeu? Então aí, quando foi em 2012, me descobri ateu totalmente, entendeu? Que antigamente sempre tive dúvida, desde meus 12 anos, quando eu fui para Batista, sempre ia, mas sempre tinha uma dúvida na minha cabeça. E quando foi em 2012, eu vi realmente que essas dúvidas
não eram coisas de minha cabeça, que realmente há erros ali, discrepâncias, distorções, entendeu? Contradições, e querer fugir disso é desonestidade intelectual, entendeu? E isso me levou ao ateísmo. Aí comecei a buscar outras religiões, né? Estudar para ver, entender e vi. Aí comecei a estudar antropologia, sociologia e percebi que cada povo, cada cultura tem seus costumes e suas religiões, entendeu? E se eu nascesse lá nos países árabes, eu seria um muçulmano e estaria combatendo os ateus, os cristãos, entendeu? Então, assim, é muita prepotência você achar que nasceu no país, que o teu Deus é ali, que tua religião é correta, aquela igrejinha que você segue é a correta. Qual é a chance disso? Qual a probabilidade disso ser certo, entendeu? Eu comecei a me questionar. Comecei a ler Deus é um Delírio, do Richard Dawkins, entendeu? Comecei a procurar livros de ciência, fui estudando e hoje sou um ateu convicto. Muito bem. Você ouviu aí o próprio Léo Adventuris fazendo uma narrativa de sua trajetória religiosa. Ele nasceu numa família cristã, não uma família fanática cristã. Depois ele foi levado por um tio à igreja batista lá da localidade em que ele morava. E ali ele começou a receber doutrinas cristãs. E, paralelamente, surgiram dúvidas inquestionáveis. E aí o Léo Adventuris começou a fraquejar. Muito bem. Tempos depois, ele foi abandonando lentamente a igreja batista. E até que se apaixonou por uma jovem. Essa jovem frequentava a igreja cristã Assembleia de Deus. Já que o Léo Adventuris estava apaixonado por essa mulher, por essa jovem, ele resolveu também frequentar a Assembleia de Deus. Daí você vê o que é o homem, não é? Um homem apaixonado. O que ele não é capaz de fazer pela pessoa amada. E aí, Léo Adventuris começou a receber doutrinas cristãs de outra igreja, muito diferentes da Igreja Batista, Assembleia de Deus. E aí, com esse amor maravilhoso, Léo Adventuris e essa jovem se casaram. E o casamento durou poucos meses. Muito bem, depois disso, o Léo Adventuris passou também pela Igreja Universal do Reino de Edir Macedo. E aí, por outras igrejas, até que parou na Igreja Paz e Vida. E ali, na Igreja Paz e Vida, Léo Adventuris cursou teologia, fez curso para pastor, mas as questões, as dúvidas continuavam. Eram mais fortes ainda do que a crença dele naquelas doutrinas. Até que o Léo Adventuris começou a pesquisar. Ele fez uma coisa fantástica. Ele começou a pesquisar para dirimir suas dúvidas. E a primeira fonte de pesquisa foi a mais fácil, a internet, diz aí o Léo Adventuris. E procurou canais de ateus para ver o outro lado do mundo, não é? Porque até então o mundo para ele se resumia em ideias religiosas. E aí ele começou a acessar vídeos de ateus. E diz ele aí de forma clara que ao chegar ao meu canal, Eustáquio Presley, esse Presley aí é uma gozação, meu nome é Eustáquio realmente. Muito bem, ao chegar ao meu canal, diz aí o Léo Adventuris que foi a gota final para abraçar definitivamente o ateísmo. E isso me deixa muito feliz. Não quero aqui dizer que meu canal é melhor do que canais aí de ateus. Não é melhor. O problema é o estilo. Ateus aí possuem vários canais, não é isso? Com ateus, vários. Só que os estilos são diferentes. Talvez o meu estilo de fazer vídeos
seja mais agradável para o Leo Adventures. Daí ele dizer que o meu vídeo, o meu canal, melhor dizendo, foi a gota final para ele abraçar o ateísmo, porque eu mostro de forma clara o que a Bíblia realmente é, e ela é negada aí pelos líderes religiosos, principalmente evangélicos e protestantes. Muito bem, nesse trecho também, o Leo Adventures, ele se reporta, ele faz um apelo aos cristãos que estão assistindo aos vídeos dele, para que os cristãos se conscientizem de que a Bíblia é um livro cheio de lendas ingênuas, profundamente infantis, um livro repleto de erros, de contradições, etc. E isso é facilmente percebido por quem estuda a Bíblia com amor, com seriedade, com imparcialidade. Não é isso? É o que eu mostro em muitos vídeos. Meus vídeos sobre religião no YouTube hoje são mais de 1.200 vídeos. O Leo Adventures, com certeza, ele assistiu a minha série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Ainda não terminei aquela série. São até agora 53 vídeos. O que eu mostro ali? Mostro o Norman Geisler e Thomas Rowe, doutores em teologia, mestres em filosofia, norte-americanos, famosos no mundo evangélico. Os livros deles fazem sucesso aqui no mundo evangélico, Estados Unidos e Brasil. Então eu mostro naquele livro que fundamentalistas cristãos, a exemplo de Norman Geisler e Thomas Rowe, eles deturpam o texto bíblico, porque se eles dissessem a verdade, a crença cristã cairia aos pedaços. Então eles deturpam o texto bíblico, dando a esses textos bíblicos um ar de seriedade. E aí é a clareza que se manifesta de que as narrativas bíblicas são lendas infantis, ingênuas, repletas de erros, de contradições, etc. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, de qualquer historiador sério, como estou mostrando também aí com a série Leandro Carnal, no Jardim do Éden, não é isso? Muito bem, para terminar aqui esse vídeo e para florir, para ilustrar essa fala aí do Leo Adventures, de que a Bíblia está repleta de erros, de contradições, como eu mostro facilmente de forma clara em meus vídeos, para ilustrar esse vídeo aí do Leo Adventures, vou colocar aqui 3 passagens bíblicas aqui, tá? 3, com 2 erros e uma contradição. Com 2 erros e uma contradição. Já mostrei isso na série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Já mostrei isso, mas vou agora voltar para que você veja aí como é fácil perceber que a Bíblia está repleta de erros, de contradições. Só que fundamentalistas cristãos, líderes religiosos nas igrejas, não dizem isso, porque se disserem, a igreja vai à ruína. Então, vamos aqui a 3 pontos. Os 2 erros com o Sol, a estrela Sol, do nosso sistema solar, correto? O segundo erro, a poligamia na Bíblia. E a contradição, a punição no tempo bíblico, no mundo antigo, a punição, a pena, alcançando pessoas inocentes, o que era uma loucura, e isso é presente na Bíblia. Então vamos lá, uma a uma. Muito bem, o Leo Adventures, no vídeo aí, nesse trecho do vídeo dele, ele diz muito bem que os fiéis cristãos não veem a Bíblia com a realidade, e sim com fantasia, porque os erros são gritantes, as contradições são gritantes. Então vou mostrar aqui 3 exemplos, como eu falei, não é? Primeiro aqui, o Sol.
Veja o erro da Bíblia em relação à estrela Sol, o Sol e a Terra. Muito bem, vamos aqui. O Sol, segundo a Bíblia, a estrela chamada Sol, a única estrela que alimenta a Terra com energia, luz, calor, etc., a única estrela é o Sol. Pois bem, segundo a Bíblia, o Sol apareceu apenas depois da existência da Terra. Apareceu apenas no quarto dia. Isso é a Bíblia, gente. No quarto dia. Porque isso aqui é um relato lendário que não pode ser levado como um estudo de física, de astronomia, de astrofísica. Então, para a Bíblia, o Sol só surgiu no quarto dia, depois da existência da Terra. Um absurdo. Já para a ciência, astronomia e astrofísica, obviamente, o Sol surgiu antes da Terra. A Terra surgiu bilhões de anos depois do Sol. Aproximadamente aí 2 bilhões de anos é que surgiu a Terra. Muito bem, então vamos mostrar isso na Bíblia. O erro aqui grave. Veja, a ingenuidade. Muito bem, em Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 16, temos a prova aqui. Vamos lá. O primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vê aqui que a terra já existe, não é? O segundo diz, a terra que já existe, porém estava sem forma e vazia, correto? Vamos aí. No terceiro, disse Deus, haja luz. Veja aqui, haja luz e houve luz. No relato aqui lendário bíblico, essa luz aqui para o escriba não é o sol, gente. Aqui está o erro, não é o sol. Isso aqui é o primeiro dia. O aparecimento da luz na lenda bíblica. Não é o sol, porque o sol só apareceu na lenda bíblica no quarto dia, como vamos mostrar no versículo 16, correto? Então essa luz aqui, que estava lá iluminando a terra, essa luz aqui era o sol, na verdade, só que o escriba aqui, em sua infantilidade, colocou aqui o sol apenas surgindo no quarto dia. O versículo 16 diz, fez Deus os 2 grandes luzeiros, gente, olha aqui. Fez Deus os 2 grandes luzeiros. Luzeiros é tudo aquilo que ilumina, para iluminar a terra, como você vê na Bíblia. Então, o luzeiro maior, que é o sol, botou aqui para governar o dia. E o luzeiro menor, que é a lua, para governar a noite. E fez também as estrelas. Aqui, gente, são 3 erros. O primeiro erro aqui é o sol aparecendo apenas aqui no quarto dia, diferentemente dessa luz aqui no primeiro dia. O sol aqui é o primeiro erro, aparecendo no quarto dia apenas, quando o sol surgiu muito antes da terra. O segundo erro aqui, gente, é o luzeiro menor, a lua, não é luzeiro, é outro erro na Bíblia. A lua não ilumina nada. E lá na Bíblia está escrito que a lua foi feita, melhor dizendo, para iluminar a terra durante a noite. A lua não é luzeiro, não ilumina nada. É mais um erro do homem antigo. A lua é um astro sem luz, como a terra e os planetas. E outro erro aqui, gente, técnico, ó, estrelas, dizendo que Deus fez o sol e fez as estrelas. Ora, o sol é uma estrela. E aqui está a palavra de novo, estrelas. E tudo isso para iluminar a terra. Outro erro, estrelas não iluminam a terra. A única estrela que ilumina a terra é o sol. Então você vê isso aqui na Bíblia de forma fácil, que teólogos sérios, pessoas honestas, teólogos sérios, sabem que você não pode levar a narrativa de Gênesis capítulo 1 como uma aula de física, de astronomia, porque isso aqui é lenda.
cheia de erros, de infantilidades, de ingenuidades. Então, segundo a Bíblia, o sol só foi aparecer 4 dias depois de a Terra existir, o que é uma loucura para a ciência. Entendeu, gente? É impossível você não perceber essa ingenuidade aqui. Então, quando um religioso, um fundamentalista cristão religioso, tenta dar a imagem de que a Bíblia é um livro sem erros, esse fundamentalista cristão está enganando os pobres fiéis nas igrejas. E veja aqui o exemplo, o Norman Geisler. Vamos agora. Vejamos agora a explicação do Norman Geisler na página 34 daquele livro, não é? Enciclopédia, né? Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Na página 34, ele tenta explicar essa lenda bíblica aqui. E ele tenta dar aqui um ar de seriedade e aí piora. Como diz o Léo Adventures, a emenda sai pior do que o soneto. Não é isso? Muito bem. Então veja aqui o que Norman Geisler diz. O Sol não é a única fonte de luz no universo. Além disso, é possível que ele, o Sol, já existisse desde o primeiro dia, tendo somente aparecido ou se feito visível com a dissipação da neblina no 4º dia. Vemos luz num dia nublado, mesmo quando não nos é possível ver o sol. Então vamos aqui. O Norman Geisler diz aqui que é possível que aqui no primeiro dia, esta luz aqui tenha sido realmente o sol. O sol aqui aparecendo aqui, ó, no primeiro dia. E que esta luz aqui do sol, o sol propriamente dito, não foi visto pelo próprio Deus por causa da neblina. Veja que líderes religiosos, cristãos, dizem aos fiéis que Moisés escreveu o que está aqui nos 5 primeiros livros, né, da Bíblia. Nada de Moisés. E que Moisés foi escrevendo e Deus mandando Moisés escrever. Então, quando o Norman Geisler diz que essa luz aqui, do primeiro dia, já era realmente o sol, e não no 4º dia, esta luz aqui já era o sol, só que esse sol aqui enganou o próprio Deus, porque apareceu a neblina. Aqui está a neblina aparecendo aqui, e não permitindo que Deus visse o sol. Deus viu só a claridade aqui na terra. E Deus pensou que essa luz não era o sol. Por quê? Porque havia a neblina atrapalhando a visão de Deus. Isso aqui, gente, é para você rir e é caso de internação em clínica psiquiátrica. Não é verdade? Isso aqui é loucura, isso aqui é desonestidade intelectual. Então a emenda aqui sai pior do que o soneto. Então o Norman Geisler, sem querer, está dizendo que o próprio Deus foi enganado pela neblina. Então Deus viu a terra clara, apareceu a neblina, impedindo que Deus visse que era o sol, e Deus mandou Moisés escrever a luz aqui como se não fosse o sol. Só que no 4º dia, a neblina se dissipou, aí Deus conseguiu ver que realmente era o sol. E aí pediu para Moisés escrever que era o sol no 4º dia. Então você vê aqui, gente, que isso aqui é para você rir bastante. Isso aqui não é gozação de ateu em cima de cristãos. Isso aqui é a verdade pura. Você não pode levar a Bíblia a sério, porque ela está repleta de erros, lendas infantis, ingênuas, está repleta de contradições. E quando você tenta explicar, tentar afastar esses erros e essas contradições, aí é que você piora mais ainda a coisa, como faz aqui o Norman Geisler, não é isso? O próprio Deus, veja que absurdo, foi enganado por uma neblina. Ele pensou que não era o sol, era apenas uma luz, e que o sol só surgiu no 4º dia. Portanto, isso aí é inafastável, isso aqui é incontestável.
você não pode levar a Bíblia a sério. Isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, de qualquer estudioso sério da Bíblia. Vamos agora ao outro erro, com a poligamia, também do Norman Geisler. Veja que estou mostrando aqui um doutor em teologia, mestre em filosofia, que faz fama no mundo evangélico. Estou mostrando aqui que essa manifestação aqui, realmente é para você rir bastante. Vamos agora ao segundo erro com a poligamia. Muito bem, vamos agora a mais um erro. Líderes religiosos cristãos dizem aos fiéis nas igrejas que a monogamia foi estabelecida pelo Deus hebreu, criado pelo povo hebreu. A monogamia, um homem, apenas uma mulher. E os fiéis acreditam. Isso é uma mentira deslavada. Qualquer teólogo sério, qualquer historiador sério, sabe muito bem que a poligamia era a predominância no mundo da Bíblia. No Velho Testamento, que não é velho para os judeus, na sociedade hebraica, a poligamia era presente, a poligamia era a predominante e não monogamia. E isso em toda a sociedade hebraica e também no Novo Testamento, no mundo judaico. No mundo lá judaico, também no Novo Testamento, a poligamia era a predominância. Em nenhuma parte da Bíblia, você vê condenação à poligamia. Ao contrário, a poligamia era aceitável, era a predominante. E daqui o exemplo bem fácil. Veja só aqui, só em Gênesis, hein? E Samuel e Reis. Gênesis capítulo 4, versículo 19. Logo no início, veja aí. Lameque com 2 esposas, poligamia. Gênesis capítulo 16, versículo 1. Abraão, logo de início, com 2 mulheres, Sara e Agar. Ele fazia sexo com as duas mulheres. Agar, escrava. Em Gênesis capítulo 25, versículo 6, novamente Abraão com várias mulheres e várias concubinas. Poligamia. E nunca o Deus hebreu ficou revoltado com seu povo por praticar poligamia. Em Gênesis capítulo 29, versículo 30, está lá o grande Jacó com várias mulheres, logo ali com 2, Lia e Raquel. Em Gênesis capítulo 30, versículos 4, 7, 9, novamente Jacó com várias mulheres, poligamia. E nunca o Deus hebreu ficou com raiva de Jacó por ter várias mulheres ao mesmo tempo. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 43, está lá o Davi com várias mulheres, várias esposas ao mesmo tempo. Poligamia, pois. E nenhuma advertência, nenhuma raiva do Deus hebreu nas lendas bíblicas contra o rei Davi por praticar poligamia. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, temos ali o famoso rei Salomão, não é? Uma hipérbole, um exagero. O rei Salomão com várias mulheres ao mesmo tempo. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Um exagero, não é? Mas você vê ali que na Bíblia, tanto no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, quanto no Novo Testamento, naquelas sociedades hebraica e judaica, vigorava ali a poligamia. Um homem podia se casar com 2 ou mais mulheres, e isso não era proibido. Em nenhum versículo da Bíblia, em nenhum versículo da Bíblia, você vê condenação à poligamia. Quem faz propaganda a favor da monogamia são os cristãos, apenas os cristãos, e não os povos das sociedades hebraica e judaica. Muito bem. Então, o Norman Geisler, na página 192, daquele livro
Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, como eu sempre digo aqui, e o Leo Adventuris repetiu em seu vídeo, que a emenda sai pior que o soneto. Quando você tenta esclarecer uma passagem bíblica, aí você piora mais ainda a passagem bíblica. É o que Norman Geisler faz. Então veja o que ele diz na página 192, uma grande mentira. Ele diz assim: todo praticante da poligamia na Bíblia, veja aí, todo praticante da poligamia na Bíblia, incluindo Davi e Salomão, e ele dá um exemplo, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 3, pagou um alto preço por seu pecado. E ele diz, Deus odeia a poligamia. Isso aqui é uma inverdade incontestável do Norman Geisler. Repito, na Bíblia você não encontra uma condenação para qualquer hebreu por ter praticado poligamia, como diz aqui o Norman Geisler. E ele se refere a 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 3. Ora, leia lá na Bíblia que em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 3, não há proibição alguma de poligamia em relação a Davi. Isso é conversa fiada, leia lá. Então, poligamia na Bíblia sempre foi permitida e era louvável no mundo bíblico, ao contrário do que dizem os líderes religiosos cristãos. Então, poligamia não era pecado. Quando Norman Geisler coloca aqui que o rei Davi e Salomão, por exemplo, pagaram um alto preço por terem praticado poligamia, isso aqui é uma mentira sem fim. Davi contrariou o Deus hebreu, não em relação à poligamia, contrariou o Deus hebreu por ter feito o recenseamento e nada de poligamia. Salomão contrariou o Deus hebreu, no relato lendário bíblico, contrariou o Deus hebreu, Salomão, não pelo fato de ter se casado com várias mulheres, mas por ter se casado com mulheres estrangeiras, que trouxeram seus deuses para o Salomão, porque o homem assim, ele cria deuses conforme sua cultura. Então você vê aqui que quando um líder religioso tenta justificar, explicar uma passagem bíblica a favor de sua crença, esse líder religioso, ele piora a passagem bíblica. Ele traz aí uma emenda que sai pior do que o soneto, como estamos vendo aqui. Então, mais um erro aí, claro, na Bíblia, que a Bíblia, naquelas sociedades, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento, naquelas sociedades ali, hebraica e judaica, a poligamia era a predominância. E o Deus hebreu, nos relatos lendários bíblicos, jamais castigou um hebreu por ter praticado a poligamia. Então o que o Norman Geisler diz aqui não bate com a Bíblia, não bate com os costumes das sociedades hebraica e judaica. Agora vamos, já mostrei aqui rapidamente, só para ilustrar o vídeo do Leo Adventuris, mostrei dois erros na Bíblia, não é isso? Agora vamos ver aqui a contradição, uma entre várias que mostro aí em outros vídeos, não é? Muito bem, vamos agora à contradição gritante na Bíblia, que, como diz o Leo Adventuris, o fiel cristão não vê essa contradição porque ele vive num mundo de ilusão. Vamos lá. Muito bem. Vamos mostrar aqui contradições na Bíblia. Como diz aí o Leo Adventuris, um fiel religioso que vê a Bíblia como um livro, entre aspas, sagrado, ele não consegue enxergar essa verdade na Bíblia, contradições, porque ele vive uma ilusão. Ele se nega a ver a verdade que é tão clara na Bíblia. E aqui está o exemplo. Veja como a Bíblia está lotada de contradições. Muito bem. Aqui nessa parte do quadro,
coloquei apenas duas passagens bíblicas aqui. Não é isso? E aqui também mais duas. Estas duas passagens aqui, Deuteronômio 24:16 e Ezequiel 18:20, lendo aqui, você vê que os filhos não podem responder pelos pecados, pelos erros de seus pais. Nessas duas passagens aqui, correto? Os filhos, repito, não podem sofrer punição alguma em razão do comportamento de seus pais. Correto? Muito bem. Só que aqui, na mesma Bíblia, em Jeremias 32:18 e Êxodo capítulo 20, versículo 5, e aqui a lenda, né, dos 10 mandamentos, que são os mandamentos mais fortes, os 10, que não são 10, aqui nessas passagens existe a contradição em relação a estas passagens aqui. Repito, nestas passagens, os filhos não podem responder, não podem sofrer punição alguma em relação ao comportamento de seus pais. Já aqui, nessas duas passagens bíblicas, os filhos responderão, os filhos responderão pelo comportamento de seus pais. Quem não enxergar essa realidade na Bíblia, essas contradições, realmente está inundado da ilusão religiosa. Freud, como ninguém, explicou o comportamento do homem religioso. Segundo Sigmund Freud, ele diz que a crença religiosa leva o homem a um estado semelhante ao de demência. É por isso que o fiel não encontra, não vê essas contradições que estão bem claras na própria Bíblia. Viu aí, gente? Então vamos ler aqui, para você entender. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos. Viu aí? Nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Entendeu, gente? Então, em Deuteronômio 24:16, está escrito que quem comete um erro deve pagar pelo seu erro. Se um pai aqui comete um crime, um pecado, então o pai deve responder sozinho por esse pecado. O filho dele jamais será morto em razão do procedimento do pai, correto? Viu aí? Muito bem. Aqui a mesma coisa, em Ezequiel 18:20, diz: a alma que pecar, essa morrerá, somente aquele que pecar. O filho, veja aí, não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Ou seja, se um pai aqui erra, só o pai deve responder pelo seu erro. O filho, jamais. Entendeu, gente? E continua: a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Isto é, somente aquele que pratica um pecado aqui é que deverá pagar por esse pecado. O filho dele jamais. Correto? Já aqui é diferente. Contraria o que está aqui. Diz assim, Jeremias, capítulo 32, versículo 18. Aqui é o profeta Jeremias, profeta entre aspas, porque não existem profetas, dizendo para o Deus hebreu: Deus, veja aí, ó, Deus, tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis, olha aqui, a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Então aqui o Jeremias está dizendo que Deus retribui, que Deus cobra a iniquidade, o pecado dos pais nos filhos, em contradição com o que está em Deuteronômio, capítulo 24:16. Aqui diz que jamais os filhos
podem ser mortos, castigados, em função do comportamento de seus pais. Somente os pais pagarão seus erros. Somente os filhos pagarão seus erros. Aqui não. Aqui está dizendo o contrário, contradição, que Deus cobra a iniquidade dos pais nos filhos. Se você colocar isso no vestibular, qualquer cristão que vê a Bíblia como livro, entre aspas, sagrado, vai ser reprovado, porque o cristão ele não consegue ver essa claridade que está no livro da Bíblia. Correto, gente? Outro exemplo aqui, vamos aqui. Ezequiel 18, 20, não é isso? Vamos comparar com Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Contradição. Diz assim, e veja que isso aqui está nos 10 mandamentos, não é? Não as adorarás, imagens de escultura, não é isso? Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Olha agora, Deus que visito, olha aí, que visito a iniquidade, ou seja, os pecados dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então Deus aqui está afirmando que Ele cobra os pecados dos pais nos pobres filhos inocentes, até mesmo nos filhos que ainda nem existem, que virão a nascer, terceira e quarta geração. Então você vê aqui de forma clara, você é uma pessoa sadia mentalmente, você vê que a Bíblia está repleta de contradições. E por que ela está repleta de contradições? Porque a Bíblia foi escrita por várias pessoas. Eles iam copiando textos de outros, iam colocando seus pontos de vista. O escriba que escreveu o Deuteronômio, ele achava correto que os filhos não podem responder pelos pecados de seus pais. Já o escriba que escreveu Jeremias, ele achava diferente, que os filhos poderiam receber aí as punições relativas ao comportamento de seus pais. Uma profunda injustiça. Quem escreveu Ezequiel 18, 20, achava justo o filho não responder pelos pecados de seu pai. Achava justo quem escreveu Ezequiel. Quem escreveu Êxodo achava justo que os filhos devem sim responder pelo comportamento de seus pais. Então você vê que a contradição aqui é clara, é incontestável. Só mesmo uma pessoa mentalmente perturbada para não ver as contradições na Bíblia. E uma pessoa também, se não doente mental, uma pessoa infestada de ilusão religiosa, que cega, impede as pessoas de verem a verdade que está na Bíblia. Agora veja o que o Norman Geisler diz sobre essas contradições aqui. Página 138 do livro citado aqui, né? Ele escreve assim, sobre o caso de Davi, né? Do lendário Davi. Ele escreve assim: as escrituras, a Bíblia, as escrituras não dizem que o filho de Davi foi punido por causa do pecado de seu pai, Davi. O que elas dizem, as escrituras, é que Davi foi punido por meio da morte de seu filho. Ou seja, o Norman Geisler aqui, mais uma vez, faz uma afirmação que leva qualquer pessoa normal ao riso. Ele não mudou nada. Ele tentou mudar aqui a palavra, mas não saiu aqui do que não pode sair. Ora, dizer que o Davi foi punido pela morte de seu filho é a mesma coisa de dizer que o filho está pagando pelo comportamento do pai. Então você vê aqui que, como diz o Leo Adventures, fundamentalistas cristãos, eles brincam com a boa fé dos fiéis. Ora, o caso de Davi, vejamos. O caso de Davi. Davi e Batseba cometeram o crime de adultério. A lei previa o quê? A morte para os adúlteros. Então, Davi deveria morrer. E Batseba também. Mas aí o que aconteceu? O Deus hebreu, na lenda bíblica,
de forma injusta, puniu o pobre filho, a criança lá inocente, matou a criança de Davi para que Davi sofresse pelo fato de ter praticado adultério. Uma loucura total. Então você vê que o Deus hebreu, na lenda bíblica, no caso de Davi e Batseba, em vez de matar o Davi, que era adúltero, e Batseba, a adúltera, Deus foi matar o filho dessa relação adulterina. E em toda a Bíblia, gente, em toda a Bíblia, os exemplos, você vê o Deus hebreu praticando o que está aqui, matando, veja, na lenda bíblica, o Deus hebreu matando os filhos em razão do comportamento de seus pais. Uma profunda injustiça, uma profunda aberração do mundo antigo. Então, em todos os casos, lá no caso da lenda de Faraó, quando os hebreus estavam presos no Egito, não é isso? O Deus hebreu, em vez de matar o Faraó, matou o filho de Faraó. O Deus hebreu, em vez de matar Faraó, matou ali os escravos de Faraó, que queriam a morte de Faraó. Até os escravos foram mortos. Então, o Deus hebreu, sempre punindo filhos em razão do comportamento de seus pais. Isso aqui é uma aberração do mundo antigo. E os exemplos bíblicos estão aqui, nessa aberração, em que os filhos pagam, sofrem, em razão do comportamento de seus pais. Os filhos aqui são inocentes e estão pagando de forma inocente pelo que seus pais fizeram. Uma tremenda injustiça na Bíblia, não é? Então você vê aí claramente a contradição. E elas existem de Gênesis ao Apocalipse. É o que eu digo. É impossível defender crença religiosa. É impossível. Isso é ilusão, é fantasia, é superstição. Parabéns ao Léo Adventuris pelo vídeo que ele fez, Porque me tornei ateu. O que ele diz ali é a pura verdade e que está à vista de qualquer pessoa mentalmente sadia. Muito obrigado.